vocês? Eu espero que todos estejam bem e hoje por aqui nós vamos continuar com mais uma aula de ciências falando sobre o sistema nervoso. Lembra que na aula passada nós falamos um pouquinho aí sobre essa estrutura que compõe o sistema nervoso? Pois bem, hoje nós vamos dar continuidade a esse conteúdo falando sobre o funcionamento do sistema nervoso e nós vamos compreender, entender um pouquinho melhor como acontece então os impulsos nervosos e os reflexos, tá bom? Então peguem o livro de vocês na página 205 e me acompanhem aí. Vamos lá? Todos com o livro aberto na página 205, me acompanhem aí na minha leitura, na explicação, para que você possa compreender melhor então aí o nosso conteúdo. Vamos lá? Todos com o livro aberto. Então vamos começar. Bem, então como vimos lá no início, do nosso capítulo, todas as atividades que nós realizamos diariamente, estão envolvidas o quê? Então, com a coordenação e a integração de informações pelo sistema nervoso, o sistema que nós estamos estudando, tá bom? Onde ele recebe, então, os estímulos do ambiente, porque eu estou observando, Então, o sentido da visão está ligado. E aí ele recebe, então, esses estímulos e vai gerar o que no meu encéfalo? Respostas. Lembra que nós vimos isso na semana passada? Pois bem, então vamos aí comigo na página 205, me acompanhando aí para que vocês possam entender, então, qual é o processo que ocorre aí no nosso corpo, no nosso organismo, através do sistema nervoso, quando nós simplesmente olhamos para um objeto e assim tentamos reproduzi-lo através de um desenho. Então percebam aí nessa página que nós temos uma pessoa, um artista, um pintor, onde ele observa um vaso e ele vai retratar, então, esse vaso aí na sua pintura. Ele vai fazer uma releitura de imagem aí. Então, vamos ver o que acontece passo a passo. No primeiro passo, o que acontece? Os estímulos visuais são percebidos por meio do sentido da visão. No olho, a luz estimula células da retina, gerando impulsos nervosos que são transmitidos pelo nervo óptico até o encéfalo. Segundo passo. No encéfalo, as informações visuais, o que ele vê, como o formato do vaso, as cores que o vaso possui. Então, no encéfalo, essas informações visuais, sob forma de impulsos nervosos, são analisados, tá? E aí elas vão ser analisadas, interpretadas, e aí fazer o quê? Gerar respostas, dar significado. Então, chegou no meu encéfalo, eu consegui, então, dar respostas, tá, a esse estímulo que eu recebi do ambiente. O que vai acontecer agora? Essas respostas, então, que o meu encéfalo conseguiu gerar, vão ser transmitidas ao longo, então, dos nervos e da medula espinal para as diferentes partes do corpo, como a mão que executa os movimentos com o pincel. Então, gerou-se respostas, vai ser transmitido, então, para a medula espinal e para os nervos, sendo assim, então, possível fazer o quê? Fazer um movimento com a mão e reproduzir, então, o que ele está vendo. Graças à interação entre as células nervosas, no caso aqui representada principalmente pelos neurônios, que essas transmissões dos impulsos nervosos ocorrem. Então, esses impulsos nervosos só conseguem levar para o nosso encéfalo tudo que nós estamos observando e captando aí, esses estímulos que nós estamos captando do ambiente, para que seja gerada respostas, então, através do que? Dos impulsos nervosos. E esses impulsos nervosos só podem ocorrer graças, então, à integração entre as células nervosas que nós chamamos de neurônios. Vira a página e na página 206 nós vamos falar um pouquinho mais sobre os neurônios. Então, o que acontece para que tudo isso, nessa situação que acabamos de observar, então, aí aconteça, essa situação aqui? Pois bem, quando um determinado estímulo, que foi captado aí do ambiente, chega, então, aos neurônios, acontece uma série de alterações nele, que vai gerar como se fosse assim, pequenas correntes elétricas, sendo transmitidas, sendo passada por eles, as quais nós damos o nome dessas correntes elétricas de impulsos nervosos.
tá? Então, assim, esses impulsos nervosos, eles são transmitidos de um neurônio para o outro, tá? Levando, então, aí essas informações para que o nosso encéfalo gere resposta, sentido e significado. Vamos observar essa situação na página 206, tá? Que vai falar o quê? Sobre o reflexo. Então, aqui nós encerramos os impulsos nervosos e vamos já começar aí pelos reflexos, tá? Então, só revisando aí a questão dos neurônios. São células, então, são células nervosas, tá? Que fazem, então, essas transmissões aí dos impulsos nervosos, tá? Para que ocorram, então, aí, né, essas transmissão de informação aí ao nosso encéfalo e assim gerar respostas, ok? Então, agora vamos falar aí na página 206 sobre o reflexo. É um pouco diferente, tá? O reflexo vai ser uma ação aí que nós temos para proteger, podemos dizer assim, o nosso organismo. Um pouquinho diferente dos impulsos nervosos. Os impulsos nervosos já trocam informações, né, entre os neurônios, células nervosas, que fazem então o nosso encéfalo gerar respostas. O reflexo já vai ser um pouquinho diferente, tá? Vamos aí. Em algumas situações, nosso corpo reage com tanta rapidez a um estímulo que a resposta é gerada antes mesmo de tomarmos consciência da situação. Essa resposta, chamada reflexo, é involuntária e não é analisada no encéfalo. E o que acontece na situação abaixo. Vamos analisar aí. Na primeira parte aí nós temos uma menina que pegou uma esfirra, um salgado quente, tá? Então as estruturas de sua pele receberam estímulos que foram transformados em impulsos nervosos e enviados à medula espinhal. Então perceba aqui, ó. Ela pegou em algo quente, tá? Na pele, então, foi gerado o quê? Estímulos nervosos, tá? Que foram transformados, que foram enviados aí, então, à medula espinal. Só que o que acontece? Como forma de proteger aí o nosso organismo, a medula espinal, ela não vai levar para o encéfalo primeiro, tá? O que a medula vai fazer aí? Ela gera um novo impulso nervoso, aonde ela vai transmitir esse impulso para o músculo, tá? Ou seja, para a mão dela. E o que ela vai fazer com esse novo impulso que ela criou, então? Ela vai fazer com que a menina tire a mão. Já percebeu que quando você pega algo quente, qual é a sua reação? É soltar, não é? Justamente por isso, é tirar. Se você encosta em algo quente, algo que algo que incomoda, algo que dói, que machuca, sempre a reação é o quê? Tirar, não é? Se você pisa em algo quente, em algo pontiagudo, tudo é o quê? É tirar, você não continua pisando, tá? Por quê? Justamente porque esse impulso, tá? Esse estímulo vai então ser transformados em impulsos nervosos que vai levar para a medula, e a medula não vai de imediato levar para o cérebro, ela vai criar um novo impulso nervoso para fazer você então tirar a sua mão, o seu pé, a sua pele, onde você estiver encostando, que vai te causar algum dano, para te proteger. Só depois de ter feito isso, tá, de gerar esse novo impulso para te proteger, para que você não tenha aí por exemplo, uma queimadura muito mais grave. Então, só depois é que ela vai levar essas informações para o nosso encéfalo, e aí sim, quando a medula transmite, então, essa informação para o encéfalo, é que nós, então, sentimos dor, certo? Então, eu encostei em algo quente, ou algo pontiagudo, um espinho, por exemplo, uma agulha, tá? Então, o que você sente na sua pele é justamente o quê? A sua pele criando aí estímulos, tá? Que vão ser transformados em impulsos nervosos, e que esse impulso nervoso, então, vai levar a informação para a medula espinal, que fica localizada lá na coluna vertebral. Só que aí a medula espinal não vai mandar, não vai comunicar, né, de certa forma,
com o encéfalo no momento. Ela vai criar um novo estímulo, tirando então, fazendo você tirar a mão então desse objeto pontiagudo ou qualquer outra coisa que possa te trazer algum dano. Então vai fazer com que você reaja, tirando a mão, desencostando de alguma coisa daquilo que vai te ferir, para que não aconteça coisas mais graves, porque já aconteceu, mas o corpo faz isso priorizando que você não se machuque de forma muito pior, de muito mais grave, entendeu? De uma repercussão muito maior. Então, criando esse estímulo para que você tire a mão, ela então aí sim vai levar para o encéfalo. Então, nós só sentimos dor quando, tá? Essa informação chegou ao encéfalo. Aí, o que acontece? Você pode observar. Quando você pega alguma coisa quente, você primeiro assusta, tira a mão e depois, né, por milésimo de segundo é que você começa a sentir quente, uma ardor e tal. Então, na hora que acontece ali, você não sente, você assusta, porque você sabe que é algo ali que vai te ferir e tal, mas a dor mesmo, como um corte, por exemplo, você só sente depois de algum tempinho, né? Claro que tudo isso é muito rápido que acontece aí no nosso organismo. Então, aí no último quadradinho e na imagem 3 aí, após esse reflexo, a medula espinhal transmitiu estímulos ao encéfalo da menina. Somente então ela sentiu dor. Então, para que a menina afastasse a mão e não se queimasse, né, de uma forma mais grave aí, então, né, para que ela não sofresse queimaduras mais graves, justamente então o reflexo protegeu ela. Então nós podemos dizer aí, né, que o reflexo ele ajuda a proteger o organismo. Ele é um mecanismo de proteção do nosso organismo. Agora na página 207, nós vamos falar aí, é um texto que fala aí sobre algumas pessoas, né, que sofreram algum tipo de lesão, tá, na coluna vertebral, e que por esse motivo, então, elas necessitam de cadeiras de roda. Então, esse texto na página 207 fala sobre pessoas que sofreram lesão na medula espinal em razão de acidente, seja de automóveis, uma queda, né, de um balanço ou de qualquer um outro tipo de queda que ocorreu então aí a lesão na coluna, na medula espinal. E aí, né, ou também que tiveram de repente uma malformação na gestação, algum tipo de infecção, algum tipo de dano que causou aí uma lesão na medula espinal. Então, causando uma lesão na medula espinal, esses tipos de pessoas vão precisar do que aí então? Cadeiras de rodas, para quê? Para se locomover, certo? Dependendo aí da gravidade da lesão, né, ela possui movimentos ou não. Mas mesmo assim ela precisa de uma cadeira de rodas para se locomover, então para mover de um lugar para o outro. E aqui nessa imagem aí da página 207 nós podemos observar aí crianças e adolescentes que dançam em cima de cadeiras de rodas no Rio de Janeiro, tá? Mesmo com essas limitações aí, nós sabemos que essas pessoas elas têm o direito de ir e vir, assim como nós, né? Então, para garantir esses direitos dessas pessoas de ir e vir, né, como é um direito, né, de todo cidadão, essas pessoas, então, com essa certa deficiência motora, aí, podemos dizer que é uma dificuldade de se locomover, né? É necessário que para essas pessoas nós tenhamos algumas adaptações, como rampas de acesso, elevadores, banheiros adaptados. Vocês já perceberam que lá na escola nós temos esses tipos de adaptações? Então vamos parar para observar aí a nossa escola, o nosso ambiente escolar aí. Nós temos a rampa, né? Que assim que nós chegamos, nós temos a rampa que dá acesso às salas de cima. Então, se nós recebêssemos algum aluno especial, né, nessa questão aí com deficiência motora, a diretora poderia estar direcionando essa criança para estudar em algumas das salas, né, lá de cima. Assim como também a salinha do segundo ano, lá perto da piscina. Se vocês observarem, eu não sei se todos já conseguiram entrar nessa sala, mas eu acredito que sim. Em algum momento você já pode ter observado lá. Essa sala ela tem uma rampa também.
Então é uma sala que também tem um acesso, né, facilitado então para esse tipo, né, de pessoa com deficiência motora aí, tá? Então essas adaptações são necessárias. Nós podemos observar também na nossa escola os banheiros, tá? Os banheiros da nossa escola também tem então essa acessibilidade aí. Ele é justamente adaptado para essas pessoas. Não sei se vocês já observaram que a largura da porta ela é maior, né? Tem até lá assim o símbolo do cadeirante. E se você observar, ao entrar dentro do banheiro, ele tem barras também, tá? Que é aquele de apoio para segurar, para facilitar então para a pessoa ter aí o acesso ao banheiro. Então a nossa escola é uma escola, né, adaptada então para possivelmente receber, né, uma pessoa assim. Por quê? Porque é direito dela, né? Então da mesma forma que nós temos direitos, essas pessoas também têm o direito de ir e vir, e não só numa escola. Nós podemos observar também nas calçadas, na cidade, você vai observar que tem lugares assim mais rebaixados, como uma rampa mesmo assim, o meio fio, né? E daí vem uns lugares mais rebaixados. É justamente para o quê? Para que essas pessoas então possam passar, os cadeirantes possam conseguir então se locomover aí. Vocês podem observar que nos bancos, né, nós temos aí também as rampas. Então nós temos aí, graças a Deus, muitas coisas já adaptadas, né, a favor então dessas pessoas com dificuldades motoras. Nos ônibus também, né, nos coletivos, nós temos alguns, bem poucos, mas nós temos com essa adaptação aí também. Nós temos táxis, né? Os taxistas também que se já adaptaram, tem alguns táxis que tem, então é uma plataforma aí onde desce e o cadeirante consegue então entrar no carro. É toda uma adaptação, claro que são poucos, mas existem, tá bom? E essas pessoas têm então o direito de ir e vir. E tudo isso pode ter ocorrido simplesmente por causa de uma lesão na medula espinal. Por um acidente, como eu falei, né, de automóvel, uma queda simplesmente pode provocar isso. Uma infecção ou também uma má formação na gestação. Então a gente nunca sabe quando pode acontecer. Por isso a gente deve respeitar também o quê? Os lugares, as vagas dessas pessoas, por exemplo, nos estacionamentos. Se você observar, nos estacionamentos tem lá o símbolo do cadeirante, quer dizer o quê? Que aquela vaga é reservada, né, para as pessoas então aí com dificuldades, com deficiências motora, certinho? Bom, galerinha, vamos para a atividade então, que está na página 210. Então a página 210 é uma atividade bem pequenininha para nós fazermos aí, bem fácil, tá? Número 1, na letra A, na letra B, nós vamos voltar aí sobre as duas partes em que foi dividido aí o sistema nervoso para facilitar então o nosso estudo. Lembra que foram divididos aí então em duas partes, parte central e a parte periférica. Parte central, né, composta então pelo encéfalo e pela medula espinal, e a parte periférica então formada pelos nervos, tá bom? A número 2 vai falar sobre o quê? Sobre o reflexo, tá? Que a tia Valquíria falou lá sobre a questão da menininha que estava pegando em algo quente. Aqui é o contrário, ela simplesmente está pegando no espinho, mas é a mesma situação. Qualquer coisa, volta ao vídeo, dá uma escutadinha aí de novo, assiste novamente para você compreender melhor, tá, sobre o reflexo e responder aí a número 2, que é a mesma coisa, só muda, né, a situação, tá bom? E na letra B, da número 2 ainda, também representa aí o reflexo, só que vai fazer o caminho que a tia Valquíria explicou, tá? O caminho que o reflexo percorre aí, qual é então o que ocorre dos impulsos nervosos, né, durante o nosso corpo e durante o reflexo, tá? Então o que acontece primeiro, depois vai o quê? Você vai observar aqui, então vai observar aqui na página 210, vou colocar aqui do lado, fica melhor para você observar. Na página 210 aí, você observa aí comigo. Então, vai demonstrar aí através desses desenhos o que acontece. Lá atrás eu falei que acontece o quê? No que você encosta, então, vamos supor aí, a sua perna em um escapamento quente,
né? Então a estrutura da pele vai formar impulsos. Esses impulsos então vão ser transformados em impulsos nervosos que vão levar informações para a medula espinal. A medula espinal, que você sabe que ela está localizada então na coluna vertebral, não vai levar direto para o encéfalo agora não. O que ela vai fazer? Ela vai gerar novos impulsos, fazendo com que a pessoa então retire a perna, né, por exemplo, do escapamento quente aí. Só depois de fazer com que essa pessoa esteja protegida é que ela vai levar informações então para o encéfalo, e aí só aí que ela vai sentir dor. Então, através de todo esse processo que eu acabei de explicar novamente, você vai analisar, será que tudo isso que eu falei acontece na primeira imagem, na segunda imagem ou na terceira imagem, ok? Então, analisem direitinho aí, qualquer dúvida, volte aí o vídeo, lê novamente os textos explicativos, e se eu não conseguir esclarecer a sua dúvida, né, que é alguma dúvida que às vezes você ficou, a tia Valquíria falar aqui sobre o assunto, me manda no WhatsApp que a tia Valquíria está à disposição para te esclarecer, tá bom? Lembrando aí o horário das 7 às 11 e das 13 às 17, certinho? Beijo, meus amores, fiquem com Deus, até a próxima aula.